e eu queria que você fechasse os teus olhos junto comigo, amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de podermos mais uma vez estar na tua casa. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de podermos cultuar a Ti, ó Deus. Nós te pedimos agora, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração através dessa palavra, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos entregue tudo aquilo, ó Pai, que é necessário para a nossa vida, Senhor. Abençoe, ó Pai, todos aqueles que estão presentes aqui na igreja, Pai. Abençoe aqueles que vão ver essa mensagem pelo YouTube. Ó Deus, que o Senhor invada cada lar agora, que o Senhor possa ir de encontro a cada família agora, Pai, de uma forma especial, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor faz além do que pedimos ou pensamos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia se manifesta sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por essa reunião maravilhosa, Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Você pode dizer amém? Gênesis capítulo de número 32, versículo de número 22 em diante, eu vou ler e eu queria que você acompanhasse, amém? Se você tiver uma Bíblia, acompanha aí. Se você não tiver, você pode acompanhar por um dos telões que estão aqui. Olha o que diz o texto: e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Diga comigo, passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fez-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo quanto tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: o meu nome é Jacó. Você pode dizer comigo: meu nome é Jacó. Então disse: não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou: dá-me fácil-te de saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E para a gente encerrar, o versículo 30 diz assim: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Queridos, esse texto é um texto muito poderoso, porque esse texto ele está cheio de tantos detalhes que vão falar conosco de uma forma especial nessa noite. Para quem não conhece a história de Jacó, irmãos, Jacó é um dos filhos de Isaac. A Bíblia diz que Isaac teve 2 filhos. O nome do seu filho mais velho é Esaú, e do seu filho mais novo, Jacó. A Bíblia diz que quando chegava-se o tempo da velhice dos pais, eles abençoavam os filhos primogênitos, porque eles entendiam a bênção de Deus que estava sobre eles. A Bíblia diz que o Senhor estabeleceu em Abraão uma bênção. E qual foi a bênção que Deus estabeleceu em Abraão? Deus estabeleceu em Abraão a bênção de extrair tudo aquilo que Deus havia liberado sobre a terra e sobre sua vida, como cumprimento de toda a realização que Abraão seria capaz de realizar na terra. Deus chamou Abraão e disse para Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, e você não vai ser só pai de uma grande nação, eu quero dizer que você vai ser abençoado por onde você andar. Todas as pessoas que te abençoarem serão abençoadas, e todas as pessoas que se levantarem contra você, elas estão se levantando contra mim, e eu mesmo vou ir ter com elas. Então, resumindo, Deus disse para Abraão: eu abençoo os que te abençoarem, e eu amaldiçoo os que te amaldiçoarem. E essa bênção, irmãos, estabelecida em Abraão, Abraão estabeleceu também sobre a vida dos seus filhos e sobre a vida dos seus netos. Então o filho de Abraão, o filho da promessa, foi Isaque, e em Isaque Abraão estabeleceu também essa bênção. E agora Isaque, já velho, ele estabelece essa bênção na vida dos seus filhos. Então, tendo 2 filhos, Isaque e
tendo 2 filhos, Esaú e Jacó, ele vai estabelecer essa bênção nos seus filhos. Mas nós conhecemos a história e sabemos que no dia que Isaac decidiu abençoar Esaú, Jacó, junto com a sua mãe, fez um plano estratégico e tomou a bênção do seu irmão. Como que isso aconteceu? Você conhece o texto. A Bíblia diz que Isaac, já velho, cego, sem conseguir enxergar, chama o seu filho mais velho e disse assim para ele: meu filho, vai lá, pega um animal, caça esse animal e prepara para mim um guisado saboroso, porque eu vou comer, a minha alma vai se alegrar e eu vou te abençoar. E quando ele acaba de dizer isso para Esaú, Rebeca, sua esposa, está ouvindo atrás da porta. E aí o que ela faz? Ela diz assim: olha, Jacó, o seu pai vai abençoar o seu irmão com a bênção da primogenitura, e para que você receba a bênção no lugar dele, vai lá e pega 2 dos nossos animais, os melhores animais que a gente tiver, e eu vou fazer um guisado do jeito que seu pai gosta. E aí, em vez dele abençoar Esaú, ele abençoa você. E aí sabe o que Jacó fez? Exatamente o que a sua mãe havia lhe pedido. Queridos, mas é aqui que eu quero começar a ministrar o seu coração. Se você for ler a história de Jacó, se você for ler o que Deus prometeu para Raquel, a sua mãe, você vai perceber que essa mãe, ela está tentando fazer cumprir o propósito que Deus havia lhe falado na vida do seu filho. Só que ela está tentando cumprir isso da forma dela, do jeito dela, da maneira dela. E ela está fazendo Jacó passar à frente da vontade de Deus, fazendo o que Deus quer, mas não do jeito de Deus, do seu jeito. E quando a gente começa a prestar atenção nesses detalhes, irmãos, a gente percebe que muitas vezes a gente é assim. A gente faz o que Deus quer, mas do nosso jeito. A gente vai onde Deus manda, mas do nosso jeito. A gente ajuda quem Deus quer que a gente ajude, mas do nosso jeito, com as nossas condições. E eu quero te dizer uma coisa, querido: todas as vezes que você faz o que Deus quer, mas não faz do jeito de Deus, existem consequências. Todas as vezes que você faz o que Deus quer, todas as vezes que você faz o que é a vontade de Deus, mas não faz dentro da vontade de Deus, dentro do tempo de Deus, as consequências vêm, irmãos. Sabe, queridos, para que a gente possa viver a plenitude da graça de Deus sobre a nossa vida, a gente precisa caminhar no tempo de Deus, a gente precisa caminhar na obediência a Deus, a gente precisa caminhar na sensibilidade de Deus, porque quando a gente consegue fazer isso, a gente retira da nossa vida sofrimentos desnecessários. A Bíblia disse que Deus falou com Raquel e disse para ela: Raquel, na sua história, algo novo vai acontecer. E ela perguntou: Senhor, o que é que vai acontecer? Ela disse: na sua vida, os papéis vão se inverter. Não é o filho mais velho que vai governar o filho mais novo, mas é o filho mais novo que vai governar o filho mais velho. Porque Deus, irmãos, Ele veio para estabelecer uma cultura reversa à cultura da terra. Porque na cultura da terra, o filho primogênito tem direito à herança. E sendo o filho mais velho, tudo que o pai tem, quando o pai fica velho, quando o pai morre, passa a ser do filho mais velho. E o filho mais velho administra como quer, abençoa a família como quer, porque ele é o chefe da família, ele é o arrimo da família. E Deus, sabendo disso, e Deus se levantando pelos mais fracos, Ele se levanta para estabelecer as coisas que são desonestas, para estabelecer as coisas que são desiguais. Deus, sabendo que os filhos mais velhos têm direito à herança, Deus dá para os filhos mais jovens a bênção. Vamos para a Bíblia? Quem era Davi? O filho mais novo da sua família. Foi chamado por Deus para ser rei. O homem segundo o coração de Deus. Quem é Gideão? O filho mais novo. Mas Deus chamou ele, e ele se levantou como alguém que Deus usou para vencer um grande exército. Quem é Jacó? O filho mais novo, e Deus chamou ele para que ele pudesse continuar o processo que Deus começou na vida de Abraão. A bênção que Deus começou na vida de Abraão, ela não se cumpriu na vida de Isaac, mas se cumpriu na vida de Jacó, seu filho. Sabe, querido, que eu quero te dizer? Que Deus, Ele é poderoso para estabelecer planos que os homens não são capazes de estabelecer. Mas quando nós tentamos ajudar a Deus no plano que Ele está estabelecendo, a gente traz para a nossa vida consequências que nunca foram vontade de Deus. A gente traz para a nossa vida problemas que Deus nunca
desejou que você vivesse. Pastor, e o que eu faço então? Seja sensível à voz de Deus. Pastor, e o que eu faço então? Consulte a Deus antes de tomar decisões. Antes de fazer do seu jeito, faça do jeito de Deus. Com certeza vai ser melhor. Com certeza vai trazer menos problemas para a sua vida. Irmão, Jacó, quando ele começou a sua vida, ele tomou a bênção do seu irmão. Ele plantou isso, sim ou não? Aí ele precisou fugir de casa. E por que ele precisou fugir de casa? Ele precisou fugir de casa porque quando o seu irmão chegou com a caça e viu que ele já tinha sido abençoado, o irmão tentou matar ele. E a mãe falou: meu filho, pega as suas coisas e foge. Porque se o seu irmão te pegar com a raiva que ele está, ele te mata. Então vai para casa do seu tio e não volta mais aqui. Ou seja, ele ganhou a bênção da primogenitura, mas perdeu a amizade do irmão. Perdeu a oportunidade de ficar na casa do pai. Quantas pessoas são assim? Elas não importam, elas não estão nem aí para a consequência. Ah, Deus falou que eu vou ser isso, então eu quero ser. Não importa quantas pessoas eu vou ter que pisar. Não importa o que eu vou ter que fazer. Não importa por cima de quem eu vou ter que passar. Se essa é a vontade de Deus, eu vou fazer do meu jeito e vai acontecer. Querido, a vontade de Deus vai acontecer. Mas se você quiser antecipar o propósito de Deus para a sua vida, na realidade você só está trazendo problemas que não eram para você agora. Quando Jesus veio na terra, ele veio na terra para estabelecer os propósitos do Pai, sim ou não? Jesus aos 12 anos de idade, ele vai no templo e o que ele faz? Dá um show de Bíblia, dá um show de sacerdócio, ele sabe a lei de cor, ele fala toda a Torá, ele começa a ensinar com ousadia, ele começa a falar da lei, como nenhum outro homem conseguia interpretar e falar da lei, mas ele só tinha 12 anos de idade. E aos 12 anos de idade era que o menino entrava no templo. Até os 12 anos de idade, tudo que o menino sabia da lei, ele sabia pelo que ele ouvia da mãe. Então as mães instruíam as crianças em casa acerca da vontade de Deus. E aos 12 anos, cumprindo-se o tempo que o menino passa a ser homem, ele faz o bar mitzvah, que é o sacrifício, e entregando a parte genital do seu corpo como a parte principal para Deus, e ele faz lá o prepúcio cortado, para que ele demonstre que ele está entregando o seu corpo para Deus. Então ele tem a oportunidade de entrar no templo, e entrando no templo, agora ele vai começar a ouvir acerca da Torá, o Antigo Testamento, ele começa a ouvir acerca dos profetas, ele começa a ouvir acerca de Abraão, Isaac, Jacó, acerca de Moisés, dos patriarcas. Mas quando Jesus aos 12 anos entra no templo, ele dá um show, irmãos. Ele conhece tudo, ele sabe tudo da lei, mas depois de dar um show no templo, sabe o que ele faz? Volta para casa. E por 18 anos você não vê na Bíblia nenhum relato de Jesus. Pergunte por quê. Se você der um glória bem alto, eu te falo. Porque só aos 30 anos de idade um homem pode ser sacerdote. Então Jesus aos 12 anos já tinha conhecimento de um sacerdote, mas não tinha idade para ser sacerdote. Então ele volta para casa e ele começa a ser ensinado pelo seu pai, ele começa a ser ensinado pelos homens da lei, e até os 30 anos de idade ele não começa o seu ministério, porque ele não pode antecipar o processo na terra. Mesmo sendo filho de Deus, ele cumpre o regimento da terra. Só aos 30 anos de idade ele começa o seu ministério. Só aos 30 anos de idade ele começa a colocar para fora tudo aquilo que ele estava carregando do reino. E em 3 anos e 6 meses ele faz todo o seu propósito na terra, sendo pontual e não tendo consequência excessiva sobre a sua vida. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que Jesus respeitou o tempo das coisas. Podendo mudar, ele não muda, ele respeita. Quando o diabo quer tentar Jesus no deserto, depois que Jesus jejua 40 dias, Jesus é tentado pelo diabo. O que acontece? O diabo pega Jesus, leva ele num monte mais alto, fala para ele: está vendo os reinos da terra? Eu te dou, se você se prostrar agora e me adorar. Sabe o que ele estava dizendo? Se você me adorar agora, eu te entrego o reino que você vai ganhar depois da cruz. O diabo estava querendo antecipar aquilo que já iria acontecer na vida de Jesus. Se Jesus fosse um homem como nós, ele ia pensar assim: já é a vontade do Pai me dar o reino, então me dá agora, porque eu posso tomar posse agora. Jesus não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele respeitou, ele disse: só a Deus adorarás. Em outras palavras, ele estava dizendo: ainda não chegou a minha hora.
Ainda não chegou o meu tempo de governar os reinos, mas vai chegar uma hora que vai ser me dada toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra, para que a glória do Pai se manifeste. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Existe um propósito de Deus para você, mas não passe à frente do tempo de Deus. Existe um propósito de Deus para você, mas não queira acelerar as coisas, não queira fazer do seu jeito, da sua maneira. Deixe Deus ser Deus. Ele não precisa da minha ajuda, Ele não precisa da sua. Deixe Deus ser Deus. Amém ou não amém? Posso continuar? Então dá um glória aí, irmão, só para me ajudar. Aplaude a Jesus aí, só para me ajudar, por favor. Jacó sai da casa do seu pai e ele vai até a casa do seu tio Labão. Chegando lá, ele se apaixona. Irmãos, começa a ver a cena aí na sua cabeça. Você tem a mente de Cristo e eu sei que você é poderoso para fazer isso. Imagina agora um campo bonito, um sítio bem bonito. Começa a pensar num sítio aí. Pensou? Agora imagina um poço nesse sítio. E agora Jacó está chegando perto desse poço. E lá tem uma mulher bonita. Não pensa na mulher bonita não, porque senão sua esposa te pega daqui a pouco. Só pensa no poço, tá? Aí Jacó está chegando no poço e ele olha uma mulher bonita. E ele se apaixona. E ele diz: eu quero que essa seja minha esposa. E aí ele percebe que essa moça é filha de Labão. Então ele vai até Labão, porque naquela época era assim, se alguém queria se casar, precisava falar com o pai primeiro. E lá em casa também é assim. Quem quiser namorar minha filha tem que falar com o pai primeiro. Mas só daqui uns 10 anos, que ela ainda está com 15, aos 25 eu libero. Aí tinha que falar com o pai primeiro. E aí chegando para Labão, disseram assim: olha, eu quero me casar com a sua filha. Falou: tudo bem, você trabalha 7 anos por ela? Trabalho, então pode começar. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Só que no dia do casamento, como costume daquela época, o homem ficava banqueteando, bebendo vinhos e enchendo a cara, e a mulher ficava na tenda esperando ele para se deitar. E quando ele vai para a tenda, ele já está meio alcoolizado, já não está mais conseguindo raciocinar direito. E quando ele entra na tenda, se deita com aquela mulher, quando ele levanta de manhã no outro dia, ele percebe que ele cometeu um erro. A mulher que estava dentro da tenda não era Raquel, mas era Lia, a sua irmã mais nova, a sua irmã mais velha. E aí ele levanta muito furioso e ele diz assim: o que aconteceu, Labão? Você me enganou. Eu trabalhei 7 anos por Raquel e você me dá Lia. Aí Labão disse assim: olha, se eu te entrego a minha filha mais nova, sem casar primeiro a minha filha mais velha, eu estou desonrando ela. E na cultura, se a filha mais nova se casa antes da irmã mais velha, a irmã mais velha é considerada uma mulher desprezada, uma mulher que não desperta desejo por nenhum homem, então ela já não consegue mais ter facilidade para casar. Eu não podia fazer isso com a minha filha. Sabe o que estava acontecendo na vida de Jacó, irmãos? Aquilo que ele fez com o irmão dele, agora ele está colhendo. Uma consequência que não era para ele, mas do mesmo jeito que ele enganou, agora está sendo enganado. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aquilo que a gente planta, às vezes, irmãos, volta para nós. E nós vamos ter que ter maturidade para atravessar, para enfrentar e para passar, para que a vontade de Deus se cumpra e o processo vai embora. E Ele não deixa consequências sobre a nossa vida, porque a misericórdia de Deus é grande. E mesmo quando a gente erra, Ele permanece sendo bom. A bondade dEle nos alcança. Sabe, queridos, a Bíblia diz que ele decide então trabalhar mais 7 anos, e mais 7 anos ele trabalha por Raquel. E depois que ele trabalha mais 7 anos, ele tem Raquel como esposa. Só que no meio do processo, irmãos, Jacó continuou fazendo bobagem. Ele tinha desejo de ser pai. Só que quando ele se casa com Lia, a sua primeira esposa, Lia era estéril e ela não podia gerar filhos. E aí Lia disse para ele assim: olha, Jacó, já que eu não posso te dar filhos, pega a minha serva, a minha escrava, se deita com ela e ela vai gerar filhos para nós. E ele ouviu e fez isso. A mesma coisa que Sara fez lá atrás. Você percebe que é uma consequência de erros e mais erros dentro da mesma família. Como que foi a história de Sara? Sara era estéril, não podendo dar filhos, o que ela fez? Falou: Abraão, pega Agar.
E depois que Agar teve filhos, o que aconteceu? Então Jacó, sendo neto de Abraão, o que ele tinha que pensar? Espera aí, se na vida do meu avô foi assim, se na vida do meu pai foi assim, por que eu não posso pensar e orar primeiro do que fazer a mesma coisa que eles fizeram? Você parou para pensar, irmãos, que Abraão se casou com uma mulher estéril e Deus abriu a madre dela, Isaac se casou com uma mulher estéril e Deus abriu a madre dela, e agora é Jacó que casa com a mulher estéril. Por que Deus não iria abrir também? Só que ele não queria esperar o tempo de Deus, ele queria fazer do jeito dele. Então ele se deita com a escrava, tem filho, e depois que ele se deita com a escrava, a mulher dele também tem. E aí depois de 7 anos ele se casa com Raquel, Raquel está estéril, e ele não espera o tempo de Raquel dar a luz, se deita com a serva de Raquel, e depois Raquel tem filhos, ou seja, agora ele tem 4. Era para ter 1 da promessa, agora ele tem mais 3, como consequência da sua própria vontade, das suas próprias escolhas. Isso está mostrando para nós, irmãos, que Jacó não quer ouvir a Deus, que Jacó não quer esperar a vontade de Deus se concretizar sobre a sua vida. Só que Jacó tem muitas esposas, Jacó tem muito gado, Jacó tem a bênção da primogenitura, mas não tem paz. Ele tem tudo que ele conquistou com a força do seu braço, mas não consegue ter paz. Está faltando alguma coisa. E aí um belo dia ele decide voltar para a casa do pai. Um belo dia ele decide que ele precisa voltar para a casa do seu irmão e pedir perdão e recomeçar e tentar ter a afetividade do seu irmão. Então ele junta tudo, pega as esposas, pega o gado, pega os bens, e ele começa a voltar para a casa do irmão. E aí ele passa pelo lugar que nós lemos. Você lembra o nome desse lugar? Diga comigo: Vale de Jaboque. O Vale de Jaboque, irmãos, talvez você comece a imaginar Vale de Jaboque, você fica pensando que é um lugar bonito, que é um lugar de encontro, que é um lugar de mudança de cativeiro, mas não é nada disso. O Vale de Jaboque é um lugar feio, porque é nesse Vale de Jaboque que os guerreiros jogam os soldados que eles matam na guerra. Então, na batalha eles se enfrentam de espada, uns perdem a vida, e esses que perdem a vida são jogados no vale. E é nesse vale que depois os homens vêm para tirar os despojos, ou seja, para pegar as espadas, para pegar os anéis de ouro, para pegar os colares de ouro, para pegar os despojos de guerra. E é justamente nesse lugar que Jacó para. Ele passa os bens na frente, ele passa as mulheres na frente, ele passa os filhos na frente, ele fala: vocês podem ir porque eu vou ficar aqui nesse vale, porque alguma coisa na minha vida tem que mudar, porque eu preciso ter um encontro com Deus. Eu não quero mais falar do Deus do meu avô Abraão, eu não quero mais falar do Deus do meu pai Isaac, eu quero saber qual é o Deus que vai falar na minha vida. Eu quero conhecer o Deus que eu sirvo, eu quero saber quem é esse Deus que meu avô falava, eu quero saber quem é esse Deus que meu pai falava, eu quero conhecer esse Deus, porque eu não quero conhecer Deus das experiências dos outros, eu quero conhecer Deus das minhas próprias experiências. Sabe, querido, sabe o que Deus está falando para você nessa noite, para mim nessa noite? Deus não te chamou para você conhecer o Deus dos outros, Deus quer que você conheça Ele. Diga assim: eu quero conhecer o Deus, fala seu nome, o Deus do César. Qual é o Deus que você quer conhecer? Não adianta você saber o que Deus fez na minha vida, você pode se inspirar com o que Deus fez na minha vida, mas você precisa ter experiências com Deus, as suas experiências. Você pode se inspirar com o que Deus fez na vida de outras pessoas, mas você precisa ter as suas experiências com Deus, porque no momento da crise, no momento da adversidade, o que vai ficar é o que você conhece de Deus, não o que você ouviu falar de Deus. Sabe por que muitas pessoas fraquejam? Sabe por que muitas pessoas param? Porque elas sobrevivem daquilo que elas ouviram falar de Deus, não daquilo que elas conhecem de Deus. Deus não te chamou para você ouvir falar dEle, Deus te chamou para você conhecer Ele e ser achado dEle. Deus te chamou, meu irmão, para que você conheça Ele, saiba quem é Ele, conheça a voz dEle. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as conheço também.
Chegou o tempo, meu irmão, de Deus desatar em você experiências incríveis. Chegou o tempo de Deus desatar na sua vida algo poderoso. Chega de ouvir o milagre dos outros, chega de ouvir a bênção dos outros. Deus quer que você conte a sua. Deus quer que você fale da sua vitória. Deus quer que você fale da sua experiência. Deus quer que você fale daquilo que você está vivendo. Quantos querem isso para a sua vida? Então, pelo amor de Deus, levanta a sua mão e diga: Deus, eu quero, me pega nessa noite. Aleluia. Você pode virar para alguém aí e declarar no nome de Jesus. Diga: eu declaro, meu irmão da direita, eu declaro, meu irmão da esquerda, no nome de Jesus, você vai ter experiências incríveis com Jeová. Você vai ter experiências incríveis com Yeshua. Você vai ter a sua vida marcada por Ele. Eu quero declarar sobre a sua história, que a sua história a partir de hoje não vai ser mais a mesma. Eu quero declarar na autoridade que é do nome de Jesus, que Deus vai te marcar. As derrotas vão ficar no passado, as frustrações vão ficar no passado, e Ele vai te marcar de uma forma poderosa, porque você vai estar sensível à voz dEle. Quantos creem nessa palavra, podem dar um glória para Jesus Cristo nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Quando Jacó está lá no vale, irmãos, todo mundo foi embora. Porque tem momentos na vida que não interessa o quanto você tem de dinheiro no banco. Tem momentos na vida que não interessa o tanto de amigo que você tem. Tem momentos na vida que não interessa o sobrenome que você carrega. Tem momentos da vida que você está como Jacó, em um lugar onde nada do que você carrega faz sentido. Onde você precisa descobrir quem você é de verdade e o que você quer de verdade. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos descobrir quem somos e o que queremos. Pergunte para essa pessoa linda que está do seu lado: quem é você? E o que você quer de Deus? O que você quer de Deus? Que Deus só te dê uma bênção? Ele pode fazer isso, irmão. Ele fez isso na vida de muitas pessoas. E eu posso te garantir que você nem precisa da igreja para receber uma bênção. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu conheço muita gente que nem frequenta igreja e é abençoado. A gente não vem à igreja para ter bênção, irmãos. A bênção a gente consegue fora da igreja. A Bíblia diz que uma mulher samaritana foi até Jesus, pediu a bênção, Ele deu. A Bíblia diz que Jesus curou cegos que nem eram cristãos. A Bíblia diz que Jesus curou tanta gente que nem ia na igreja. Eu conheço pessoas que foram curadas na rua e nunca entraram numa igreja. Eu conheço pessoas que entraram na igreja, foram curadas e nunca mais voltaram. A bênção é consequência, mas não é prioridade. A prioridade é conhecer Jesus, a prioridade é saber quem Ele é, a prioridade é ser marcado pela glória dEle, é carregar a presença dEle, é ser cheio da unção dEle. Irmão, a bênção é consequência. Quando você está cheio do Espírito Santo, a bênção vai te alcançar. Quando você está cumprindo o propósito, a bênção vai te alcançar. Não busque a bênção, ela não é a sua prioridade. Busque Jesus, porque a bênção vai ser consequência para você. Sabe, já passou o tempo, irmão, da gente vir na igreja atrás de bênção. Já passou o tempo da gente vir ouvir mensagem que Deus vai abrir porta, que Deus vai te entregar isso e aquilo. Isso é para os meninos, irmãos. Os maduros na fé sabem que essa é a vontade de Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer abrir porta para você. Você não precisa orar por isso. Por que você precisa orar? Para Deus tratar o seu caráter. Pelo que você precisa orar? Para Deus te ajudar a perdoar quem você não quer perdoar. Para que você precisa orar? Para que você perca as vontades que você tem. A gente tem vontades que a gente não deveria ter, e é para isso que a gente ora. Não é orar para pedir bênção, a bênção vem, irmão. Quando você está no centro da vontade de Deus, a bênção é consequência. Sabe, os meninos precisam vir à igreja, porque eles precisam ser motivados pela recompensa. Mas os maduros, eles vêm à igreja porque eles querem o dono da bênção. A gente não quer o que a mão de Deus pode dar. A gente prefere os pés dele, porque quando a gente está nos pés dele, a mão dele está sobre nós. A gente prefere os pés dele, porque quando a gente está no pé dele, as mãos dele estão sobre a nossa vida, guardando as nossas costas, guardando a nossa história e dizendo: filho, vem cá, eu te levanto. Não é o homem que te levanta, sou eu que te levanto. Vem cá, não olhe para os meus pés, olhe para o meu rosto. Vem cá, filho. Muitas pessoas tentaram olhar para Jesus
e quando olharam para ele tiveram que abaixar a cabeça. Mas outras pessoas tinham vergonha de olhar para Jesus e olharam para os seus pés, e como consequência, elas viram o rosto de Jesus. Aquela mulher pecadora, ela toca em Jesus, ela pega as migalhas da mesa, ela pega o que sobra, sabe? A Bíblia diz que uma mulher pega no ato de adultério, ela está jogada no chão, os acusadores estão à sua volta, Jesus está escrevendo na terra, e ela não tem coragem de olhar para Jesus, porque ela pecou, e agora os homens estão ali com pedras para tirar a vida dela. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Jesus olha para os homens que estão acusando ela e diz assim: olha, aquele que não tem pecado seja o primeiro, pode tacar pedra nela, pode destruir a vida dela, pode matar ela. Se vocês não têm pecados, então matem essa mulher, tirem a vida dela. Só que depois que todo mundo vai embora, ele pode tacar pedra nela. Só que o único que podia tacar pedra nela não quer jogar pedra sobre ela, quer ver o rosto dela. Jesus pega aquela mulher pecadora e muda a identidade dela, porque no vale que você está atravessando, Deus determina a sua identidade. Jesus pega a identidade de alguém que era pecadora, Jesus abaixa, olha para ela e diz para ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela diz: ninguém ficou aqui. Então ele diz: filha, vá. Ele disse filha, ele não disse pecadora, ele não disse adúltera, ele disse filha, vá e não peques mais. Jesus mudou a identidade daquela mulher, porque Jesus tem esse poder, ele tem o poder de mudar a nossa identidade, ele tem o poder de mudar a nossa vida, ele tem o poder de mudar o rumo da nossa história. E é isso que ele vai fazer na sua vida hoje, porque você entrou aqui na presença dele. Quem entra na presença de Jesus tem a sua história transformada. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Jacó está neste lugar, aonde ele não está buscando bênçãos, aonde ele está buscando Deus. E aí Deus vem, porque ele sempre vem, e ele aparece e começa a lutar com Jacó. E aí Jacó segura ele, ele segura Jacó, e Jacó segura ele segura Jacó, e começa a amanhecer. Aí Jesus fala: agora eu preciso ir, me solta. Não, eu não te solto. Me solta. Não, não vou soltar, enquanto você não mudar a minha vida eu não te solto. Eu preciso ir embora, já é a alva. Porque, eu não sei se eu devia dizer isso, mas eu vou dizer. Eu não sei se você sabe, mas desde o Éden, na viração do dia, um anjo desce e escreve tudo que você faz. Ele vê tudo que você faz, e na viração do dia ele sobe para levar tudo que você fez para Deus, e outro anjo desce para escrever tudo que você vai fazer no outro dia. É por isso que esse anjo que está aqui precisa subir, porque já é alva, já chegou a hora dele subir, Andrezão. Chegou a hora dele subir para levar diante do Pai tudo aquilo que aconteceu na terra, e outro anjo descer para começar a anotar tudo que acontece na viração do dia. É por isso que na viração do dia Deus descia para ver Adão no Éden. É porque esse princípio já está estabelecido desde o Éden, irmãos. E aí nessa batalha, anjo sobe, anjo não sobe. Aí o anjo percebe que ele não vai soltar, então toca na coxa dele, ele cai manquenejando, e o anjo vai embora. Mas antes do anjo partir, o anjo diz: quem é você? E ele responde: meu nome é enganador. Esse sou eu. Porque Jacó significa enganador. Ele está dizendo: eu sou esse homem aí, aquele que agarra no calcanhar, aquele que pega a bênção do seu irmão. Eu sou esse homem. Eu sou esse homem aí. Mas eu quero mudar de vida, irmãos.
Por que o anjo pergunta para Jacó o nome dele? Ele não sabia, é claro que ele sabia. No Antigo Testamento Deus vinha na terra na forma de anjo. Isso se chama na teologia teofania. Era o próprio Deus na figura de anjo. No Antigo Testamento, quando você lê a Bíblia de Gênesis a Malaquias, e você vai ver a palavra anjo do Senhor em letra maiúscula, é o próprio Deus, é a teofania, Deus vindo na terra em forma de anjo. Quando você vê anjo em letra maiúscula, são os anjos, arcanjos, que Deus envia na terra. Mas quando fala anjo do Senhor, está falando do próprio Deus no Antigo Testamento. Era o próprio Deus com Jacó, era o próprio Deus visitando ele, era o próprio Deus sabendo quem ele é. Mas Deus sabendo quem ele é, pergunta para ele, como Deus perguntou para Adão no Éden: Adão, aonde você está? Deus não sabia onde Adão estava? É claro que sabia, mas Deus está perguntando: Adão, aonde você está? Que agora eu preciso falar com você. Nós não temos mais relacionamento, o pecado nos afastou. Adão, aonde você está? Que o meu espírito não se conecta mais com o seu. É a mesma pergunta que Deus está fazendo para Jacó: quem é você? Porque você deixou as suas escolhas mudarem a sua vida? Porque, Jacó, que você está deixando as suas vontades mudarem a sua história, mudarem o plano que eu tenho para você? Quem é você? E aí ele assume: eu sou Jacó. Aí Deus diz: porque você assumiu, a partir de hoje você não é mais Jacó, mas você vai se chamar Israel. Israel significa aquele que luta e vence. Deus está dizendo: a partir de hoje você é um vitorioso. A partir de hoje o Deus de Jacó vai fazer parte da sua vida. E hoje nós lemos assim: o Deus de Abraão, Isaque e... porque Jacó também teve um encontro com Deus. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, que você não vai mais dizer assim: o Deus de Abraão, Isaque, Jacó e parar. Não, você vai dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Prepara para gritar o seu nome, amém? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó e o Deus do César. Você pode dar um pulo dessa cadeira aí adorando Jesus? Você pode dar um pulo dessa cadeira aí dando glória para Ele? Você pode dar um pulo dessa cadeira dizendo: Jesus, obrigado porque o Senhor está falando comigo? Até hoje talvez você ouviu falar e falou do Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, mas agora você vai começar a falar do Deus que você serve. Você vai começar a falar do Deus que se revela para você, do Deus que está mudando a sua história. Queridos, o vale, para quem não ouve Deus, é um lugar de perca. Mas o vale, para quem ouve Deus, serve para duas coisas. Se você der um glória bem alto, eu te digo. A primeira coisa que a gente aprende no vale é ter a nossa identidade definida. O vale hoje são as lutas, as provas, as adversidades que a gente passa. Quando você passa uma adversidade, você descobre quem é você. Primeiro, você descobre o que você acredita. Quantas pessoas que você conhece que falam assim: eu creio em Deus e nada abala a minha fé, e está frio, nem está vindo na igreja depois da pandemia? Quantas pessoas que você ouviu falar: nada me abala, estou com Jesus e não abro mão, ainda que aconteça qualquer coisa na minha vida, Jesus eu não largo, e talvez pode nem estar entre nós. Quantas pessoas falaram isso, mas não permaneceram com essa decisão? Mas quem serve a Jesus, irmãos, no momento da adversidade, tem a sua identidade definida. Na hora da prova você sabe a força que você tem. Na hora da prova você descobre quem são seus amigos de verdade. Na hora da dificuldade vai ficar perto de você quem te ama de verdade, não quem diz que te ama. Porque tem uma diferença dos que dizem que te amam e dos que te amam de verdade. Os que dizem que te amam quando você tem alguma coisa para oferecer, quando você faz banquete, quando você pode ajudar ele. Agora os que te amam de verdade, te amam quando você não tem nada, te amam quando você está chorando, te amam quando a dificuldade está na tua porta, te amam quando você está atravessando o vale. Eles te amam pelo que você é, não pelo que você pode oferecer. Quando você está passando pelo vale, a sua identidade é definida. Você sabe quem você é, você sabe quem são os seus amigos, você sabe qual é a força que você tem.
Quantas vezes você parou e falou assim: meu Deus, eu não vou aguentar mais, eu não estou aguentando, Deus. Mas você avançou, porque você pensava que não ia aguentar, porque você não sabia a força que tinha. Mas você avançou, sabe por quê? Porque a força que você tem é maior do que a força que você pensava que tinha. Você pensava que ia parar, você pensava que ia morrer, você pensava que ia desistir, mas você avançou, porque você descobriu que você é mais forte do que você pensava. Porque no momento da dificuldade você descobre quem você é, você descobre quem são os seus amigos, e você descobre a força que você tem. E a segunda coisa que você descobre é que você pode ter um relacionamento íntimo com Jesus. E que quando você tem um relacionamento íntimo com Jesus, nada mais importa, tudo é consequência. Quando você tem um relacionamento íntimo com Jesus, tudo muda. A sua ótica muda, a sua visão muda, os seus desejos mudam, a sua família muda, seu relacionamento com os amigos muda. Porque quando Jesus molda a sua vida, quando Jesus forja o seu caráter, a sua história é outra. Eu quero declarar pela autoridade no nome de Jesus, que Deus está levantando aqui homens e mulheres que vão fazer a diferença nessa geração. Deus está levantando aqui homens e mulheres que vão marcar os seus amigos, que vão marcar os seus familiares, vão marcar a empresa onde trabalham, vão marcar o bairro onde moram. Deus está levantando uma geração que vai fazer a diferença. Se você faz parte dessa geração, por favor, levante as suas mãos e diga para Jesus que você o ama. Diga para Jesus: eu estou aqui, marca a minha vida. Diga para Jesus: eu estou aqui, eu quero viver uma nova história, um novo tempo. Se você quer isso, meu irmão, comece a adorar a Jesus aí no seu lugar, comece a celebrar a Ele. Vamos encerrar esse culto dando para Jesus um lugar que Ele merece, dando para Jesus um lugar de glória. Se diz Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Só chama Ele assim quem o conhece. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Pode declarar: Yeshua. Algumas pessoas chamam Jesus de Senhor porque acham que Deus é um homem que manda e todo mundo tem que obedecer. Algumas pessoas chamam Jesus de Pai porque conhecem esse relacionamento afetivo de pai e filho, então consideram Deus como um pai. Outras pessoas conseguem chamar Ele de meu amor porque entendem que Ele é a maior paixão que a gente pode ter. Sabe, não importa como você conhece Ele, importa se você se relaciona com Ele na intimidade. Ele pode ser o seu Pai, Ele pode ser o amor da sua vida, Ele pode ser o seu Senhor, Ele pode ser aquilo que de verdade desperta em você a maior afetividade, o maior nível de afetividade. Eu não sei como você vai chamar Ele, mas chame Ele da forma mais carinhosa que você puder, chame Ele da forma mais íntima que você puder. Deixe Ele fazer parte da sua história. Declare esse amor por Jesus. Você pode fazer isso. Você pode declarar o seu amor por Ele. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Sei
Levante as suas mãos. Aleluia. Seja tocado pelo Yeshua nessa noite. Se você ora em línguas estranhas, faça isso agora. Libere o som que está preso dentro de você. Comece a ser tocado pela presença de Deus. Comece a ser cheio da glória dEle. Comece a ser cheio da presença do Senhor. Elevassura mandarabaxeira o seu rosto brilha como o sol. Elevassura mandarabaxeira. Não há outro igual, não, não, não há outro igual. O mais belo Yeshua, Yeshua, nós te amamos, nós amamos a tua presença. Yeshua, tu és o Senhor da nossa alma, tu és o Emanuel, o Deus presente, tu és o Yeshua HaMashiach, tu és o Senhor dos senhores, tu és o Pai das luzes, tu és o Príncipe da paz, tu és o Deus da eternidade, tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, tu és o Senhor dos senhores, tu és o Mestre, tu és o nosso Pai, tu és o nosso Paizinho, o nosso Yeshua. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Não, não, não há outro Deus. Você pode fluir na presença dele, meu irmão. Jesus não te chamou para funcionar, ele te chamou para fluir, para ser cheio da glória, cheio da presença, para transportar a presença dele, a glória dele. Só quem entende o Pai que tem pode levantar as mãos e dar um glória para Ele. Só quem entende o Pai que tem pode levantar as mãos e dizer obrigado. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Pai, por tudo. Tu és bom e nós te amamos. Você pode aplaudir a Jesus.